Economista Vitor Hugo Tonin. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Arquitetura, Urbanismo e História da Cidade. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: América Latina, teoria marxista da dependência, direito à cidade, desenvolvimento econômico e questão urbana. Atualmente é doutorando em desenvolvimento econômico na Universidade Estadual de Campinas. Obrigado, Miguel, pró-reitor de graduação, magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, magníficas estudantes, trabalhadores dessa universidade. Queria agradecer o convite. Entendo e estou consciente da importância que esse momento representa. Espero, enfim, cumprir as expectativas pelas quais me trouxeram aqui. Gente, o nosso país é uma coisa muito louca, né? Ele muda, tem muita... A gente brinca que o Brasil não tem como dar errado, mas dá errado por um motivo específico. Por que não tem como dar errado? Porque a diversidade gigantesca e a riqueza popular que esse país tem, só dá errado não é por culpa do povo. E essa diversidade faz com que a gente tenha vários nomes no país, né? O Emerson falou Milão aqui, eu sorri porque eu também sou do interior, a gente fala Milão também, mas é raro a gente ouvir isso num espaço de debate e economia, principalmente. Isso aqui a gente chama de funil, talvez seja igual aqui, né? Certo? É um funil. Tem outro nome por aqui, não? Não, continua sendo um funil, que bom. Assim ele é um funil, mas assim ele pode ser várias coisas. Pode ser muitas coisas. O que pode ser para vocês? Quem que arrisca? Só, cuidado que vão falar, hein? As coisas podem se tornar realidade. Vou até botar aqui para a gente visualizar melhor no meio aqui, ó. Vocês sabem que economista sem um gráfico não consegue provar quase nada, né? Apesar de com o mesmo gráfico a gente querer provar várias coisas diferentes. Pode passar. Isso aqui eu até deixei, acho que talvez tenha incomodado os pessoal os estudantes da organização, porque eu tive a ideia de trazer esse funil aqui hoje, que foi inspirado num texto do Darcy Ribeiro, um autor, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Um dos livros principais que me estimulou a trazer esse funil é O Dilema da América Latina. A gente está acostumado, eu sei que aqui parece que tem licenciatura em História, né? Nessa faculdade. Eu lembro do meu colégio, eu gostava muito de História. Os professores ensinavam as transições de uma sociedade para outra através de pirâmides societárias. Certo? Uma das demonstrações era mostrar como a base da pirâmide ia mudando e também a ponta da pirâmide. Mas todas as sociedades são sustentadas em pirâmides. Significa que tem um vértice que concentra renda e poder e pouca população, e uma base gigante que concentra população e pouca renda e poder. No Brasil, por isso que eu trouxe o funil, porque a pirâmide é insuficiente. A concentração de riqueza e de poder nesse país só dá conta de ser demonstrada dessa forma. O nosso vértice, ele concentra muita riqueza e poder do que uma pirâmide comum, para pouquíssima população. E isso não é demagogia. Os dados que estão saindo recentemente da Receita Federal, porque a gente sempre mediu, o Brasil sempre foi campeão mundial de desigualdade de renda. Só que a gente sempre media, principalmente renda do trabalho, que é o que a gente tem acesso através das pesquisas da PNAD. Recentemente, a Receita Federal está divulgando dados das declarações de renda, inclusive a parte das declarações de renda não tributáveis, que entra o quê? Lucro, dividendos e outras aplicações financeiras. Você pode passar o gráfico para mim? Esse gráfico, ele mostra o quanto o 1% de ricos, o 1% que fica no topo do nosso funil, no caso, e das pirâmides dos outros países, concentra de riqueza. Entendeu? Então, toda a barra, em cada país, significa o 1% mais rico, certo? Vejam como o 1% brasileiro concentra mais de 20% da renda. Em segundo lugar está a Colômbia, que está abaixo
2,5% abaixo e por aí vai. Vamos pegar os países centrais, Dinamarca, Noruega, Suécia, e nós vemos que a concentração de renda lá é muito baixa. E concentração de renda tem uma outra diferença que a gente consegue ver agora, porque cada corzinha dessa, ela vai representando um meio milésimo. Quer dizer, 0,5%. A parte da base, ali que está 5,3% no Brasil, é 0,5% do 1% mais rico, 0,5% concentra 5,3%, certo? O que nos importa aqui? Nos importa que a parte maior da barra, que é a parte de cima, que é 8,5% da riqueza do país, está concentrada no meio milésimo de brasileiros que declararam imposto de renda. Isso não existe, é só comparar a parte inicial da barra com todos os outros países. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E nós temos uma estrutura de Estado que foi constituída a partir da Constituinte de 88, afinal a gente está falando de uma república que tem uma Constituição definida, que obriga e delega ao Estado o poder de diminuir essa desigualdade. De, através da arrecadação tributária, das receitas, na forma como ele arrecada e na forma como ele gasta, ele fazer com que essa concentração de riqueza se dilua e a gente consiga pelo menos chegar a isso. Pelo menos. Agora, o que acontece no Brasil é o contrário. E a PEC é um instrumento para manter essa desigualdade. E é isso que eu quero defender aqui, mas quero defender não a partir só de retórica, mas acho importante a gente definir isso, porque a gente tem que definir que essa PEC, em primeiro lugar, ela vai de encontro à Constituição de 88. E, no mínimo, ela deveria passar por uma decisão popular. No mínimo. E essa emenda foi colocada como proposta no Senado, pela senadora Gleisi Hoffmann, que vocês conhecem. E, obviamente, foi rejeitada pelos senadores. Disseram que não cabia. Qual que é o problema da gente decidir os próximos 20 anos da forma como o Estado vai gastar? Por que não pode? Então, o que eu vou... Toda eu estou falando isso porque a principal virtude daqueles que detêm o poder, que está nessa parte de cima do funil, é nos dividir. O que divide o Brasil hoje é entre esse topo do funil e os de baixo. Não é essa falsa divisão que foi criada entre petralhas e coxinhas. Isso nos divide. Isso nos divide. Nós estamos nos matando, estudantes contra estudantes, professores contra professores, por ideologia, quando na verdade quem está no topo da pirâmide, que é quem vai ser de fato beneficiado com a PEC, está sorrindo. A divisão brasileira não é vertical, ela é horizontal. É os de cima contra os de baixo. É isso que eles fazem há muito tempo. É por isso que eles não respeitam a Constituição e é por isso que eles estão propondo essa PEC. E a mim cabe aqui defender a visão não de petistas ou de tucanos, mas defender, na minha opinião, a visão que está configurada na Constituição, que é o mínimo de pacto social que a gente conseguiu alcançar e que, inclusive, inclui os de cima. Porque a Constituição não é nenhuma revolução comunista, não é nenhum socialismo. Mas é o pacto jurídico que a gente formou e estabeleceu para a nossa nação, e que foi quebrado esse ano e vai ser novamente atacado com a PEC. A PEC está sustentada num diagnóstico completamente falso. E é isso por aí que eu quero começar. Qual que é o diagnóstico falso? Que há um descontrole dos gastos primários. Primeiro pressuposto, a palavra é descontrole, não é aumento. Porque aumento eu concordo que há aumento dos gastos primários. Isso aí não temos discordância. Mas o argumento é que eles estão descontrolados e por isso está causando desequilíbrio fiscal. Essa é a razão do desequilíbrio fiscal. Essa é a razão da aceleração inflacionária que nós tivemos no ano passado e esse ano, principalmente. E essa é a razão da elevação da dívida pública. Esse é o diagnóstico da PEC. Certo? E a minha proposta aqui é mostrar onde que ele está equivocado, onde que ele é falso. Em primeiro lugar, não há desequilíbrio dos gastos primários, não há descontrole dos gastos primários. Há aumento dos gastos primários. Mas o aumento dos gastos primários, como o professor já mostrou, eu também está aí em todos os gráficos, e assim, todos os gráficos que eu procurei buscar de quem é a favor da PEC. Certo? Nenhum gráfico aqui
só um ou dois que são meus, que inclusive não são nunca mostrados, então eu tive que fazer. Eu prefiro para ninguém dizer que eu estou mexendo nos dados, entendeu? A gente está trabalhando com os mesmos dados. Vocês percebem aí a evolução da receita, que é a primeira linha de cima. Ela não evolui sempre crescendo, tem horas que ela cresce mais rápido, menos rápido, ela se acelera, desacelera, e tem horas que inclusive ela cai. E a despesa do Estado, que é a linha de baixo, ela acompanhou, desde 97 pelo menos, por baixo o crescimento da receita. Certo? Então significa que nesse período todo, de 97 até 2014, que é quando elas cruzam, dá para enxergar aí do fundo? O cruzamento em 2014, que é de quando de fato, aí se diz que está tendo desequilíbrio fiscal, por quê? Porque a receita caiu. Não foi a despesa que se descontrolou. Vamos usar o termo descontrole? O que saiu do controle aí foi a receita, que crescia todos os anos e passou a cair. E não a despesa. A despesa está mantendo o mesmo, digamos assim, normal. A receita que saiu do normal. E aí a gente vai perguntar, por que a receita saiu do normal? Essa tem que ser a pergunta. Por que a receita saiu do normal e não porque a despesa saiu do normal? Para resolver o problema do curto prazo. Porque no longo prazo eu concordo com o professor. A gente tem que discutir muito mais coisa, mas como a PEC está na nossa garganta, nesse momento, a minha obrigação aqui é tentar instrumentalizar, mostrar uma visão de que o problema não é esse problema todo de curto prazo que eles mostram. Então não tem desequilíbrio, que tem uma queda brutal da receita a partir da crise que se inicia em 2014. Próximo gráfico. Essa tabela mostra a mesma coisa. E eu trouxe ela, inclusive, porque ela é de Samuel Pessoa, que é um economista neoclássico, neoliberal, da FGV de São Paulo. Veja como ele mostra que de 98 a 2010 a receita líquida crescia a uma média real por ano de 6,8% durante 12 anos, e nos últimos 4 ou 5 anos ela desacelerou, ou seja, a receita caiu para 2,4% o crescimento real. Entre 2011 e 2014 e 2015 caiu. E aí falam, isso é a receita total. A despesa total, que é a terceira linha, ela vinha crescendo também a 6,5% ao ano, mas ela cresceu menos, ela desacelerou em 2011 e 2014. E em 2014, porque a Dilma tentou fazer uma política mais cíclica, ela cresceu de novo, mas em 2015 já caiu a nível negativo. Por que eu estou mostrando isso? Porque o argumento é que os gastos primários, a despesa total, está sob descontrole. E esses dados mostram que a despesa, inclusive, desacelerou. Ela não cresceu mais do que nos outros anos. Certo? O que de fato se descontrolou foi a receita. Porque esses nomes que os economistas usam, eles são carregados de poder. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tira os juros nominais, certo? A gente fala em déficit ou superávit primário. Déficit primário já traz a ideia de que gastou mais do que arrecadou, certo? Essa é a ideia que a gente já tem no senso comum. Agora, quando coloca o juro nominal, que em todos os anos, quando se coloca os juros nominais, a gente gasta mais do que arrecada, sabe qual é o nome que os economistas dão para a diferença? Não dá déficit. Dá necessidade de financiamento do setor público. Quando inclui juros, vira necessidade de financiamento. Olha como é bonito. Necessidade de financiamento do setor público. Do outro lado, quando é gasto primário com saúde, educação, saúde, com cultura, com defesa, com segurança, com ciência e tecnologia, é déficit. É gasto, é irresponsabilidade. Com juro, é necessidade de financiamento do setor público. Então, por isso que eu estou falando, não há descontrole. Há um crescimento substancial da receita, sim, e da despesa, que é para cumprir a Constituição. Não é algo que foi tirado da cabeça de alguém. Certo? Próximo gráfico. E aí, o que vocês podem me perguntar é o seguinte. Se todos os anos, desde 97 até 2014, a gente teve ali, voltando àquele gráfico anterior, né? Um resultado primário positivo, nós tivemos nesse período de 97 a 2014, um resultado primário positivo. Todos os anos. Por que 3 anos, que é 2014, 15, 16, de déficit primário, vira um escândalo? Ora, a gente economizou todo esse tempo para quê, afinal de contas? Porque não foi, a gente sabe, esses 14 anos, de 97 a 2014, 14 anos não, esses quase 20 anos, 17 anos, a gente sabe
quem é funcionário público, inclusive, sabe, não foi uma beleza, não tinha reajuste todo ano, acima da inflação, não tinha mais investimento em educação, era corte atrás de corte igual. Mas mesmo assim, a gente, justamente para quê? Para economizar, para fazer superávit. Agora, como a receita caiu vertiginosamente, a gente não consegue mais fazer superávit. Mas e os superávites anteriores? 17 anos de poupança. Cadê esse dinheiro? Então, a primeira tese que eu quero aqui, primeira coisa que eu quero desmistificar, não há um descontrole de despesa. O nosso problema, se há um problema de curto prazo, imediato, é de receita. O que saiu de controle e caiu vertiginosamente é a receita. Então, agora a segunda hipótese é a inflação. Outra coisa que falam, a inflação saiu completamente do controle porque o governo gastou demais. E aí aumentou a demanda, aumentando a demanda, não tinha oferta suficiente para atender. Se tem um período em que a inflação esteve estável, foi entre 2004 e 2014. Esses aí são dois índices de inflação, IPCA e INPC. A inflação explode em 2015. 2004 a 2014, ela ficou sempre dentro da banda da meta. Entre 2,5% e 6,5%. Em 2015, que ela termina o ano com 11%. E aí a minha pergunta é, por que em 2015 a inflação estoura? E aí você pode passar o próximo gráfico, porque isso não é interpretação minha, isso é interpretação do Banco Central. Todo ano o Banco Central solta um relatório que decompõe a taxa da inflação. Decomposição da taxa de inflação de 2015, o IPCA cheio é a primeira coluna. A segunda coluna é o quanto desse IPCA foi causado por preços administrados. O que é preço administrado? Tudo aquilo que o governo define. 40% dos 10% da inflação que a gente teve em 2016, dos 11% que a gente teve em 2015, foi causado por um aumento das tarifas públicas. Não tem nada a ver com descontrole entre oferta e demanda, ou de aumento demasiado da demanda, com o aumento do gasto do governo. O governo definiu que ia aumentar tarifas públicas em todos os níveis, e isso fez que a inflação aumentasse. Isso é Banco Central, 40%. Preços livres, que é a segunda barrinha, que todo mundo fala que é o que está causando inflação, foi só 27,8%. Câmbio, quem lembra em 2015, o câmbio terminou em quase R$4 e agora caiu de novo. E isso dá um impacto, porque muita coisa que a gente consome é importado. O governo não tem como controlar essa variação do câmbio, decidiu não controlar. Isso tudo é Levy, é a política econômica do Levy, das mesmas pessoas que estão propondo a PEC. E deu tudo errado. Quem descontrolou a inflação foi o senhor Levy. O câmbio, a responsabilidade do câmbio sobre a inflação foi de quase 15%. Soma o câmbio e os preços administrados, dá mais da metade da inflação. Do estouro da inflação em 2015. Então não tem nada a ver com o aumento do gasto de governo, o que foi causado o aumento da inflação. 2016, por que a inflação está demorando tanto a cair? Pode passar o próximo. A inflação está demorando tanto a cair em 2016 por causa de um aumento brusco, principalmente no primeiro semestre, dos preços dos alimentos. Mas mesmo assim, como isso já passou, os economistas do mercado gostam de fazer apostas, né? O Boletim Focus do Banco Central, que escuta ele, está dando que a inflação vai fechar em quase 7%, 7 alguma coisa. Eu estou cravando 6,5%, que é a meta de inflação. O teto da meta. 6,5%, porque a inflação hoje, acumulada, está em 5,9%, e eu duvido que novembro e dezembro vá somar mais de 1%. Com a recessão que nós estamos, a gente só teve inflação alta em 2016 por causa do preço dos alimentos. Que vocês podem ver aqui, todos os anos os preços dos alimentos sobem mais. É a barra vermelha. A barra vermelha, né? Daltonismo, gente, faz parte. A barra roxa, que é roxa, o azul, é a inflação cheia, é a inflação completa. Eu separei o preço dos alimentos, não tirei, ele está incluído ali ainda, mas vejam como ele sempre puxa a inflação para cima. E a gente tem que discutir, porque é um país tão agrotech e agropop, né? Não é essa a propaganda? É tão caro para se comer. Por que os preços sobem sempre acima dos alimentos, sobem sempre acima da inflação? Esse debate ninguém faz no Brasil. É muito mais fácil cortar a despesa primária. Então, inflação... agora vamos para a dívida.
Esse gráfico é muito parecido com o que o professor Emerson mostrou. O que esse gráfico faz? Ele correlaciona a dívida, o estoque da dívida total do setor público com o PIB, certo? Ou seja, vocês veem ali que até 2014, 13 para 14, a dívida, essa relação estava abaixo de 55% do PIB, certo? E estoura depois disso. Quando a gente analisa um indicador que é uma razão, a gente tem que ver se o indicador está mudando porque mudou de cima ou de baixo. Certo? Se a gente tem 1 sobre 10, vai dar 10%. Se o 10 de baixo passa a ser 5, vai dar muito mais, certo? Vai dar muito mais. O que aconteceu a partir de 2014 foi justamente que o PIB começou a zerar. Em 2015 foi negativo. E é óbvio que o indicador explode. Então o problema da dívida, ele é muito... Eu estou falando isso por quê? Porque para mim esse gráfico não mostra o verdadeiro problema que é a dívida pública. O gráfico que mostra que esse foi o único que eu fiz é esse. Esse não é o estoque da dívida pública federal, que é os títulos da dívida pública que o professor falou, explicou bem, certo? Desde 94. Ou seja, o valor absoluto, não relacionado ao PIB, em milhões. Então veja, pode passar para o próximo, que fica uma tabela, fica melhor. Evolução da dívida em bilhões de reais. O senhor Fernando Henrique Cardoso, em 1994, pegou a dívida interna brasileira em 61 bilhões de reais. Passou para o Lula, em 2002, 623 bilhões de reais. Um crescimento anual de 113% ao ano. De estoque da dívida pública. O que está descontrolado? É o gasto público? A despesa primária? Uma dívida que cresceu durante 8 anos a 100% ao ano? Mas tudo bem, vamos lá. 2002 para 2010, senhor Lula. Porque aqui não tem essa de ficar defendendo, não. Crescimento da dívida interna, 20% ao ano. A cada 5 anos, o Lula dobrou a dívida pública. Dilma, que não conseguiu terminar o segundo mandato, tomou um golpe na cabeça. 13% ao ano. Se terminasse o mandato, talvez fosse um pouco mais, certo? Mas vamos dizer que a gente pode dizer aí que eles estão melhorando. Isso só a dívida interna. Dívida externa, ali a Dilma compensou, né? Na dívida externa ela aumentou 42% ao ano. A dívida externa. Eu estou falando de estoque, certo? E eu não estou falando isso para demonizar a dívida. Eu estou falando para lembrar do seguinte. Lembra daquele gráfico que a gente mostrou a poupança que a gente fez durante 17 anos, entre 97 e 2004, que foi superávites primários atrás de superávites primários? A gente está economizando. E mesmo assim, a nossa dívida está crescendo. Não está fechando essa conta. O que fecha essa conta? Pode passar. O que fecha essa conta é essa aí a cor dourada, né? Que são os juros nominais. Porque veja, esse gráfico aí ele tem uma metodologia um pouco diferente, dá dados absolutos um pouco diferente, mas a tendência é igual. A barrinha prata é o que a gente já viu, déficit primário, certo? Superávit primário, desculpa. A gente vê que foi, principalmente desde 97, teve valores positivos, mas se for regredir um pouco, também não teve déficit primário, não. Ele pega de 95 até 2014. Então, em cima, a linha, são os juros nominais, o valor absoluto de juros nominais. E aí, a barra de baixo é o déficit nominal. Ou seja, colocando o juro na conta, certo? Vamos colocar o juro na conta? A gente tem a linha em cima, é o juro, quanto a gente gasta de juro por ano, nominal. E a barra prata, barra cinza, prata, é o quanto a gente poupou em cada ano. Sempre deu negativo essa conta. Porque o juro sempre foi muito maior do que, apesar de todo o esforço fiscal que a gente teve. E o que acontece? Quando a gente não consegue pagar um juro, o que a gente faz? Nova dívida. Certo? E a gente está rolando dívida e crescendo essa dívida exponencialmente há 20 anos. E isso não foi à toa, foi a forma como se estabilizou a economia, foi a forma como combateu a inflação, a gente pode discutir isso mais para frente. Foi a âncora fiscal, que garantiu a tal da âncora cambial que a gente estuda por aí. Mas o que eu quero demonstrar aqui é que os juros brasileiros é que estão descontrolando as nossas contas públicas. Se há um fator de descontrole da conta pública, é o juro alto no Brasil.
E por que a PEC não toca nesse assunto? Por que a PEC não toca no tema do juro? Será que é impossível tocar nesse tema? Eu escutei Samuel Pessoa falar no Senado o seguinte: não, porque o juro é o mercado que define. O juro é o mercado que define? Não tem Banco Central? O Banco Central não pode reduzir juro? E se o mercado que define, por que o mercado define um juro tão alto no Brasil? Vamos pegar os juros no resto do mundo. Ah tá, esse na verdade antes. Isso aqui a gente pegou o déficit primário de 2015, que foi de 117 bilhões, e decompôs ele, certo? Eu vou ler para vocês que é ruim de ler. A parte maior, ou seja, aquilo que a gente ficou devendo em 2015, que a gente não cobriu com receita, 35% foi juro nominal. Que essa primeira maior aqui eu vou em sentido horário. Logo depois, juro com custo do BNDES. Logo depois, juro com custo das reservas brasileiras que ficam no exterior. Logo depois, juro com swaps cambiais. Vou pular, o vermelho é passivo público, que é só 7%, e resultado primário é 11%. O que está mostrando aí? Que do déficit primário que a gente teve, que estão dizendo que está descontrolado, que é o grande problema, só 10% é culpa das despesas primárias. Então, se a gente tivesse controlado as despesas primárias, a gente estaria segurando só 10% do déficit. A gente teria tido os outros 90% de déficit de qualquer maneira, causado pelos juros. Então, vamos encarar o problema de frente. Se é para impor o impacto, que todo mundo concorda que a PEC é um remédio super amargo, ninguém defende a PEC com orgulho dela. Todo mundo fala, não, é o que tem que fazer para melhorar a economia. Se nós vamos impor isso para a população, por que a gente não pode encarar os problemas maiores de vez? Por que é sempre mais fácil botar a faca no pescoço dos mais frágeis? Daqueles que não tem como fazer lobby no Congresso, daqueles que não financiam campanhas. Eu estava falando dos juros, da comparação com o mundo. Esse aí é o gráfico da auditoria da dívida que soma juros nominais, amortizações e rolagem da dívida, certo? Esse é o orçamento de 2015, a gente somou juros da dívida, aquilo que a gente pagou do principal da dívida e aquilo que a gente rolou. Dá quase metade do orçamento, 42%. E esse padrão se repete todo ano. A gente peguei esse 2015. Para mostrar que o resto do orçamento, que é o que nos importa, previdência, fica pequeno, né? Metade disso. Funcionalismo público, transferências, fica tudo pequeno. O orçamento do Brasil é gigantesco. É gigantesco. Mas metade dele está sendo comido por um grupo de interesse, um grupo político, um grupo que justamente domina a situação política do Brasil. Então aqui, evolução das taxas de juros no mundo. O Brasil, obviamente, é a linha que começa lá em cima em 2005, vem baixando ao longo até 2012, 2013, e volta a subir e fica no topo de novo em 2016. Mas eu prefiro o dado... isso é o quanto a gente gasta de juro, né? Veja como que sobe descontroladamente, não é despesa primária em 2014, é os juros nominais. A gente chegou a bater 8,5% de pagamento do PIB em juros em 2015. 8,5% do PIB em juros em 2015. Se isso não é uma república rentista, ou seja, que depende do pagamento de juros para realizar seu capital, eu não sei o que é. Aí, comparação com o mundo. Esse é um dado que uma mestranda lá da Unicamp acabou de defender a dissertação dela, na verdade é orientada na Unicamp, mas defendeu na Inglaterra, e ela fez a comparação, a média das taxas de juros dos países do mundo, das taxas de juros reais, descontada a inflação, entre 96 e 2014 foi 7,7%. O Brasil foi 14,3%. A gente hoje está na frente de todos os países do mundo com taxa de juros. Será que a gente é tão arriscado investir assim? Será que a gente é mais arriscado investir do que a Rússia? Será que a gente é mais arriscado investir do que a Síria? Do que a Colômbia? Do que a Venezuela? Pega todos os países que aparecem na televisão como sendo caos, a gente está na frente em juros, com o argumento de que se nosso prêmio de risco não estiver alto, o dinheiro não vem. Será que não vem? Vai para onde? Vai para a Rússia, que é a segunda colocada? Os investimentos que estão vindo para o Brasil ganhar dinheiro com juro do Banco Central e do Tesouro Nacional aqui, vão para a Rússia se a gente baixar de 14% hoje, que a gente está, 6% de juro real, para 4%, para 3%, mesmo assim a gente fica na frente da segunda colocada, que é a Rússia. A Rússia tem juro real hoje que é 3%, a gente está com 6%.
6, dobro da Rússia. Eles vão fugir para onde? O capitalista pensa na margem. Se a gente der 3,5, eles vão continuar vindo aqui. E a gente pode discutir se a gente quer que eles continuem vindo aqui para isso. Porque a gente vai continuar sacrificando nossas contas públicas para atrair investimento dessa forma? Pode passar o próximo. E aí, aquela questão, por que a dívida cresce? Como a gente não dá conta de pagar o juro, a gente rola o juro. Só que isso, pela Constituição brasileira, é ilegal. É ilegal. O primeiro artigo, que é 26, é a regra de ouro da Constituição. Desculpa. O primeiro artigo na verdade, a regra é o segundo. Artigo 167, Constituição Federal de 88. É vedado. Esse é o artigo, ó. É vedado, inciso 3º, a realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital ressalvadas, autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidades pré-aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. O governo, o Tesouro Nacional, ele rola dívida, ele contrai nova dívida por causa de juro, que não é despesa de capital, certo? Juro é despesa financeira, todo ano sem consultar o Congresso. Isso é crime constitucional. Ele não pode fazer isso, porque a gente tem que se perguntar, vale a pena contrair uma dívida, fazer nova dívida para pagar esse juro? Ou a gente vai falar, não, vocês, sinto muito, vamos renegociar, vamos sentar na mesa. Alguém já fez isso com o banco, certo? Opa, o juro passou um pouquinho do que eu posso pagar, vamos sentar na mesa e vamos negociar. Porque tem gente que gosta de comparar Estado com família, então vamos comparar, certo? Vamos sentar aqui e falar, eu vou deixar de pagar a educação, deixar de pagar a alimentação e vou pagar banco? Todo mundo sabe que a primeira coisa que corta é banco, quando está na crise. E rola. E senta para renegociar. Se não, faz o quê? Prescreve, 5 anos. Todo mundo faz isso. E ninguém fica sem crédito, durante um tempinho ali, mas a gente sabe do jeito que está hoje, eles vêm oferecer crédito até... E a pedalada fiscal? O que é pedalada fiscal quando faz isso? Essa é a verdadeira pedalada fiscal, que se faz há 20 anos no Brasil. Que é jogar o pagamento de juros que não dá conta de pagar hoje para frente. O de cima é uma coisa importante, que é o seguinte: quando refundaram a nova república, que foi que promulgaram a nova Constituição, pensaram o seguinte: bom, a gente está saindo de uma ditadura, então a gente tem que tirar uma coisa limpo, certo? Uma das coisas limpas que a gente tem que tirar, porque a gente está recebendo, é a dívida. Porque ninguém sabe como foi contraída essa dívida que a gente está recebendo. A gente não sabe em que condições ela foi contratada, quem que ela beneficiou, porque ela vinha de um regime ditatorial. Inclusive, isso tem um conceito, chama dívida odiosa. Os próprios Estados Unidos usou isso para perdoar a dívida do Iraque. Quando ele invadiu o Iraque e depois perdoou a dívida, ele falou, não, eu perdoo porque essa dívida é odiosa, vem de um tirano que é o Saddam Hussein. Por isso a Constituição estabelecia que no ato das disposições transitórias, que é onde querem botar a PEC, no artigo 26, que no prazo de 1 ano após promulgada a Constituição, haveria uma comissão mista de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores de endividamento externo brasileiro, porque até então a dívida era parte basicamente externa. Isso nunca aconteceu até hoje. Que é por isso que a gente defende, todo o movimento de auditores fiscais, de sindicatos, que a gente tem que fazer uma auditoria da dívida para passar limpo. Por que a gente chegou nesses valores? O que a gente herdou? Certo? Pode passar para o próximo. Então, gente, tudo isso, na minha avaliação, certo? E de outros economistas também, inclusive tem vários debates disponíveis no YouTube, que é os debates das comissões do Senado, feito às pressas, infelizmente, mas dá para assistir, que vocês podem ver muitos mais argumentos do que eu estou elencando aqui. O diagnóstico que sustenta a PEC é falso, certo? Nós não temos um problema de despesa primária, nós temos um problema fiscal no Brasil, que é a despesa financeira. E a PEC não toca nesse assunto. E por que não toca? Porque ela é feita por alguém que chama Henrique Meirelles, que é ele quem escreveu. Henrique Meirelles, ele é aposentado do Banco de Boston. Ele é aposentado antes dos 55 anos pelo Banco de Boston. E continua recebendo sua aposentadoria. E o salário de ministro junto. E a previsão do que eles querem fazer com o orçamento é esse, Se tudo der certo, vocês percebem ali, a linha cheia, né? Ela vai até 2015, 2016, depois vira estimativa. Percebam que a nossa despesa não vai cair do dia para outro. Não vai ser em 2 anos que a gente vai diminuir a despesa com a PEC. A PEC ela só vai diminuir a despesa no longo prazo, certo? No comecinho ali, continua subindo um pouco, porque a PEC controla com a inflação do ano anterior. A inflação desse ano vai ser 7%.
Então vai ter que aplicar 7% no ano que vem. Aumentar em reajustar em 7% tudo. Mas ela vai caindo aos poucos. O que fica acima depois? Aí descruza com a receita e veja o vácuo como vai se abrindo, certo? Que a receita muito... Isso é estimativa da Folha de São Paulo, hein? Vinícius Torres Freire. Não é a Folha de São Paulo que é a favor da PEC. Aí a gente vai ter uma gigantesca diferença entre receita e despesa até 2036. Pode passar o próximo. Que é essas barras mais novas. Ou seja, a gente vai voltar ao padrão anterior, que a gente já tinha de superávites primários, só que muito mais elevados. E para que a gente vai fazer todo esse esforço? Por quê? Porque ninguém está tocando no tema do juro. Essa que é a questão. A gente vai fazer um esforço gigantesco para pagar mais juros do que a gente já paga. Pode passar o próximo. Aqui é uma simulação do que vai acontecer se a gente manter da PEC aprovada, 2016 a 36. Aí, esse está colorido para burro, né? A primeira, a parte mais gorda da base, azul. É bom que vocês acordam e me ajudam. É Previdência e já está considerando a reforma da Previdência nos moldes, ou seja, não vai cair, mesmo até 2036, certo? Vermelho, educação, é verde ou laranja? Ó. A saúde, mantendo ela fixa, conforme a PEC determinou, com 15% e 18%. Agora veja que as demais despesas, o que vai acontecer? Ou seja, tudo o resto. A gente não vai precisar mais de governo, vai estar controlado. Porque você não tem... Vai chegar em 2036 com 1% do orçamento para você definir para onde vai. Então esse argumento de que a PEC estabelece o mínimo geral, mas lá dentro você pode mexer. Olha como vai diminuindo o espaço para a gente mexer. Isso na previsão mais otimista. A gente vai poder, no final das contas, em 2036, poder mexer 1%. A gente define se vai para aumento de servidores, se vai para aumento da saúde, da educação, e vai tirar da onde? É 1%, né? A gente já sabe o problema que é 1%. Pode passar. Esse aqui, para não falar que sou eu, né? Porque aquele gráfico anterior era de um professor lá do Instituto de Economia da Unicamp. Isso aqui é a previsão do Banco Central. E ele segue a regra até 2026. Ou seja, ele já estabelece que em 2026 pode ser mudada a PEC. Ele prevê isso, que eu não entendo. Se pode ser mudada, então por que não faz só 10 anos? Porque faz 20. Vejam que chega em 2026 com as despesas, as duas rubricas lá em cima, discricionárias e outras, as despesas obrigatórias valendo só 0,21%. Abaixo dela tem outras obrigatórias, salários e previdência. Ou seja, o espaço da política fiscal vai estar completamente vedado com a PEC. Essa é a previsão, novamente, da Folha de São Paulo, não é minha. Dos gastos com saúde e educação em proporção do PIB, se as projeções de a gente crescer a um PIB de 2,5% a 3% ao ano, certo? Que eu duvido que vai acontecer com a PEC. A gente pode discutir o que a PEC causa de problema para o desenvolvimento do futuro, porque ela está retirando a capacidade do governo de investir, do governo de gastar, quando todos os dados mostram que quando o governo gasta e investe, o multiplicador na economia é muito maior. Então, se tem um agente que poderia ressuscitar a economia sozinho, é o governo. Pode passar. E aí, aqui é o contrário, né? O que a gente perderia se a PEC tivesse aplicado em 2002. Isso é a elaboração do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística. Ou seja, isso no caso em educação. A linha vermelha é se a PEC tivesse existindo desde 2002 e a linha azul é se a PEC tivesse... o que aconteceu de fato. Vejam como aqui, inclusive, para dar uma alfinetada, o que fez o presidente Lula em 2003 e 2004, hein? Foi muito mais sacrificante do que teria sido feito com a PEC. Que a linha azul ela fica abaixo da linha vermelha. A mesma coisa com saúde, mesma coisa em relação ao presidente Lula, porque aqui não está todo mundo no mesmo jogo. Essa que é a questão. Se a gente não tomar consciência e pressionar e dizer basta dessa forma de rolagem da dívida, de sustentar a dívida pública, de sustentar os rentistas através do orçamento público, nenhum governo que chegar lá vai enfrentar, nenhum. É isso que eu quero trazer para vocês. Pode passar o próximo. Bom, aqui, estimativas das universidades federais de Minas Gerais e da Federal Fluminense, o quanto elas teriam perdido se a PEC de 2007 a 2015, se a PEC estivesse valendo. A Universidade Federal de Minas Gerais teria perdido quase 800 milhões de reais e a Universidade Federal Fluminense mais de 800 milhões de reais. Pode passar?
Então, minhas conclusões sobre a PEC. É um diagnóstico falso, não ataca a principal despesa pública, que são os juros, promove a retirada de direitos constitucionais, portanto é inconstitucional, ou deveria ser discutida pelo poder constituinte originário, que é o povo, definida por ele, amplia a apropriação dos rentistas sobre o orçamento público. Esse é o objetivo da PEC, ampliar a fração do orçamento público que vai para os rentistas. E a gente viu que as estimativas mostram que ela vai ser bem sucedida nisso sim, certo? Então, por isso que o Meirelles está feliz da vida e o presidente do Banco Central também. Não promove o reequilíbrio fiscal no curto prazo, a gente vai ter mais 1 ou 2 anos de déficit primário, inviabiliza a retomada do crescimento no curto prazo, e aí a pergunta: o que fazer? Pode passar? Bom, na verdade, o diagnóstico que a gente tem feito, que a gente está vivendo uma crise do modelo de crescimento anterior, e eu não vou fechar com isso. A gente está vivendo uma crise do modelo de crescimento anterior, que foi sustentado pelo superciclo de valorização das commodities no estrangeiro. Os instrumentos internos que foram criados durante esse período, que são o fortalecimento do consumo interno, o crédito, o investimento e os investimento público, o investimento da Petrobras principalmente, esgotaram-se em 3 anos, seja porque não tinham capacidade, seja porque um juiz federal resolveu acabar com a Petrobras e com a engenharia nacional, a despeito de combater a corrupção. Em terceiro lugar, elevou o endividamento das empresas instaladas no país. Então as empresas que estão no país estão extremamente endividadas. Isso é um estudo de um economista brasileiro que mora nos Estados Unidos. Nesse período, as empresas brasileiras se endividaram muito. A gente já viu essa história muitas vezes esse conto muitas vezes na história do Brasil. As empresas se endividam e acham que vão crescer eternamente. O problema é que a economia é cíclica, a crise chega e elas estão empatadas em dívida. O que o governo faz? Salva elas. Como que está sendo a salvação dessa vez? Está sendo com a apropriação. As empresas cada vez mais estão tendo na sua contabilidade lucro não operacional. O que é o lucro não operacional? Quem lembra da história da Perdigão, em 2008? Ela tinha grande parte do seu capital empatado em câmbio. Quando a crise veio, ela se ferrou. É isso que é lucro não operacional, é aplicar no mercado financeiro. As empresas vão se beneficiar disso porque elas estão transferindo seus investimentos para a dívida pública também e para outras formas de endividamento, sustentado pelo Estado. E é isso que a gente tem hoje. Na verdade, o que a gente tem do Estado, a gente tem uma crise de ciclo na economia brasileira, que está fazendo com que todas as frações capitalistas joguem essa crise e promovam uma crise não fiscal, financeira. Uma crise financeira do Estado, através da apropriação maior do orçamento público para o endividamento, para a dívida pública, que é a transferência com a qual que a gente faz para eles. Aí, a pergunta, o que daria para fazer, eu deixo para, se vocês tiverem interesse, perguntarem aí, porque eu já estourei meu tempo. Obrigado, gente.